Declaro aberta a sessão. Sob a proteção de Deus, em nome do povo brasileiro, iniciamos os nossos trabalhos. Fica dispensada a leitura da ata da sessão anterior. Agora em Brasília são 10h07. Uma ótima manhã, você que está conosco aqui na TV Câmara e vai acompanhar ao vivo, direto do plenário Ulisses Guimarães, uma solenidade para homenagear o Dia Mundial Sem Tabaco, comemorado em 31 de maio. A data foi criada em 1987 pela Organização Mundial da Saúde, a OMS, para conscientizar e dar visibilidade ao tema tabagismo e os prejuízos decorrentes de seu consumo e produção, com destaque para os riscos à saúde associados ao uso do tabaco e à defesa de políticas eficazes para reduzir o consumo. O uso do tabaco, só para você ter uma ideia, é a causa de morte mais evitável em todo o mundo e atualmente é responsável pela morte de 1 em cada 10 adultos. 8 milhões de pessoas morrem por ano em decorrência do tabagismo. Dessas, mais de 7 milhões são resultados do consumo, enquanto que mais de 1,2 milhões de mortes são resultado da exposição passiva à fumaça do tabaco. Está presidindo os trabalhos, compondo a mesa com os convidados para esta solenidade, um dos requerentes, deputado Luiz Couto, do PT da Paraíba, e você vai acompanhar ao vivo, direto do plenário Ulisses Guimarães, conosco aqui na TV. Sessão solene em homenagem ao Dia Mundial Sem Tabaco. Saúde, CETAB Fiocruz. E convido a senhora Mônica Andrés, diretora-presidente da organização não governamental Aliança de Controle do Tabagismo, ACT, Promoção da Saúde. Convido a todos para acompanhar em posição de respeito o hino nacional. Então vamos ao hino nacional brasileiro cantado pelo coral da Câmara dos Deputados. De um povo heróico, brado retumbante, e o sol da liberdade em vários fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com um braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce, sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza, és belo, forte, impávido colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza, terra dourada, entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste sol és mãe, gentil, pátria amada, Brasil.
berço esplêndido, ao som do mar e a luz do céu profundo, fulguras ao Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo, do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, um lábaro que ostenta estrelado, e diga ao verde louro dessa fórmula, paz no futuro e glória no passado. Mas se ergues da justiça clava forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte, terra adorada, entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. De acordo com o regimento da Casa, há sempre um discurso do presidente, Arthur Lira, depois do autor e daquele que está presidindo. Depois nós passamos a palavra para os expositores, e que está aqui previsto para 5 minutos, nós vamos ser mais benévolo, colocando mais 2 minutos dentro dos 7 para cada um, para que a gente possa ter. E depois os parlamentares que estiverem, que vão poder fazer também a sua apresentação. O presidente Arthur Lira pronuncia o seguinte discurso: Senhoras e senhores, a data que celebramos nesta sessão solene enseja reflexões importantes para toda a população, e a Câmara dos Deputados não poderia se furtar de participar de ações que visem a promover a saúde e combater os males associados ao tabagismo. Por isso, cumprimento o deputado Zacarias Calil pela iniciativa de propor a realização desta sessão e conclamo os membros desta Casa a se engajarem nessa luta que é coletiva. O Dia Mundial de Sem Tabaco integra as nações de uma grande campanha da Organização Mundial da Saúde para alertar sobre as doenças e mortes evitáveis relacionadas ao tabagismo. E o Brasil é comprometido com essa causa há muitos anos e, felizmente, com bons resultados. Os dados que o Instituto Nacional do Câncer leva em conta nos seus estudos mostram uma constante redução da prevalência do tabagismo na população brasileira. Em 2006, 15,7% da população adulta era de fumantes. Em 2021, esse índice tinha caído para 9,1%. A redução é animadora, mostra que a conscientização tem dado bons resultados e que a preocupação geral da população com a própria saúde tem crescido. Mas os números também revelam que ainda há um grande contingente de brasileiros e brasileiras acometidos e acometidas pelo tabagismo, que é uma doença causada pela dependência química da nicotina. Os cuidados oferecidos às pessoas que representam problemas de saúde associados ao tabagismo têm um grande peso no Sistema Único de Saúde, SUS, uma das consequências benéficas da redução do número de fumantes, além, obviamente, de evitar mortes e melhorar a qualidade de vida geral da população, é o alívio
da sobrecarga enfrentada na rede pública de saúde. Os custos nos tratamentos das doenças causadas pelo tabagismo são altíssimos e não há uma contrapartida populacional na obtenção de recursos por meio de impostos aplicados à indústria de cigarro. O que se arrecada não cobre nem um quarto do que o país gasta no orçamento da saúde com casos atribuíveis ao tabagismo. Desde a aprovação da Convenção Quadro para o Controle do Tabaco nesta Casa, há quase 20 anos, e da consequente promulgação do compromisso assumido pelo Brasil junto à OMS, a Câmara dos Deputados tem contribuído para promover a luta contra o tabagismo. Seja mais fugir das nossas competências, temos trazido para as instâncias de debate a deliberação de questões que tangenciam o tema e que não podem ser negligenciadas. Exemplo disso é a situação dos agricultores que vivem na produção de folhas de fumo e se veem forçados a trocar de ramo de atividade. Para eles não pode faltar apoio e assistência para que consigam sustentar a si e as suas famílias em novos setores agrícolas com emprego, renda e oportunidades de crescimento. Seguiremos unidos nessa jornada pela mitigação dos males causados pelo consumo do tabaco na sociedade. É fundamental que a população seja educada e bem informada sobre o assunto. Devemos utilizar todos os meios disponíveis para falar com os jovens sobre os riscos associados ao consumo de cigarros, narguilés e outros produtos derivados do tabaco. Cabe a nós, como legisladores, criar leis e regulamentações de que incentive os fumantes a abandonar o vício, que protejam os que não fumam e que impeçam a sedução das novas gerações pelo consumo de substâncias nocivas. É um desafio árduo, mas é uma responsabilidade que não podemos ignorar. Com determinação e comprometimento, podemos construir um país mais saudável e livre dos malefícios do tabaco. Renovemos, pois, neste Dia Mundial Sem Tabaco, nosso compromisso de combater o tabagismo e garantir um futuro melhor para todos os brasileiros e brasileiras. É lido o pronunciamento agora do autor, que é o deputado Zacarias Calil. Esse é menor, não entende o que. Vamos avisar para o presidente a mudar um pouquinho, não, para dar mais tempo para o pessoal com o debate. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, primeiramente quero agradecer a presença de todos vocês, já pedindo desculpas pela minha ausência nessa importante sessão solene. Não poderia deixar de vir aqui falar que no dia 31 de maio o mundo comemora o Dia Mundial Sem Tabaco, data criada pela Organização Mundial da Saúde para alertar sobre as consequências do tabagismo, principal causa de morte evitável no mundo. Mais de 8 milhões de pessoas morrem anualmente em decorrência do consumo de produtos derivados do tabaco. Dessas, mais de 7 milhões como resultado do consumo e mais de 1,2 milhão em razão da exposição passiva à fumaça. Além disso, o consumo do cigarro
é fator de risco para cerca de 50 doenças graves, entre elas câncer, doença pulmonar, constitutiva crônica, DPOC, e doenças cardiovasculares. Além dos bastantes conhecidos prejuízos à saúde, o cultivo do tabaco também agrava a fome do mundo, pois ocupa grandes áreas agricultáveis, que poderiam ser usadas para a produção de alimentos nutritivos e sustentáveis. Esse ano, o tema escolhido pela OMS, Organização Mundial de Saúde, para nortear os debates e as campanhas de conscientização na data é: precisamos de comida, não de tabaco. Nesse sentido, tenho certeza que os presentes à mesa poderão falar com mais sobre essa temática, e por isso me despeço por aqui, agradecendo mais uma vez a presença dos nobres colegas e colegas, reiterando o meu inteiro compromisso com todas as iniciativas que desestimulem essa doença crônica e altamente letal que é o tabagismo. Muito obrigado, deputado Dr. Zacarias Calil. Pronunciamento deste que comanda. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, dando continuidade à fala do nobre colega deputado Dr. Zacarias Calil, requerente da presente sessão solene, inicio agradecendo o convite para presidir e conduzir os trabalhos pelo Dia Mundial Sem Tabaco, comemorado no dia 31, data criada pela Organização Mundial de Saúde, OMS. Além do número alarmante de mortes, lembrado pelo colega Calil, temos que falar de cerca de 4 milhões de hectares de terra são destinados ao cultivo do tabaco no mundo. Isso significa que as escassas terras aráveis do planeta e enormes quantidades de água estão sendo utilizadas em uma cultura que degrada o solo e compromete a produção dos alimentos tão necessários para a humanidade. No Brasil, a correlação entre a destinação de extensas áreas férteis para a produção do tabaco e o agravamento da insegurança alimentar é muito evidente. Somos o terceiro maior produtor de tabaco do mundo e o maior exportador de folhas de fumo. Por outro lado, lamentavelmente, nosso país retornou em 2022 ao mapa da fome de onde havia saído em 2014. As propriedades de fumo no Brasil são pequenas, utilizam basicamente mão de obra familiar e têm no tabaco sua principal fonte de renda. Mais da metade das famílias produtoras, 54,7%, ganha até 3 salários mínimos. Destas, 8,4% têm menor renda inferior a 1 salário mínimo. Muitas vezes são os acordos contratuais injustos com as empresas de tabaco que mantêm os agricultores empobrecidos e levam ao emprego do trabalho infantil para aumentar a renda familiar. Em 2006, o Brasil aderiu à Convenção Quadro para o Controle do Tabaco da OMS e se comprometeu a apoiar as famílias produtoras que seriam impactadas por sua implementação. Na ocasião, foi criado o Programa Nacional de Diversificação em Áreas Cultivadas com Tabaco, para apoiar os agricultores dispostos a diversificar suas atividades. Até 2016, foram realizadas diversas ações neste sentido. A partir desta data, no entanto, o programa resumiu-se às chamadas públicas
para assistência técnica e desde 2019 o governo não mais destinou esforços nem recursos para nenhuma atividade que vise salvaguardar famílias que produzem tabaco. Faz-se necessário e urgente exigir do governo federal que cumpra com a obrigação assumida diante a Organização Mundial da Saúde ao aderir à Convenção Quadro e honre o compromisso estabelecido com as famílias e agricultores na ocasião. É também fundamental voltar a dar prioridade à política nacional de controle do tabaco para assegurar a segurança alimentar e promover a saúde da nossa população. Senhoras e senhoras, como legisladores, temos o poder e o dever de estabelecer políticas públicas que criem alternativas economicamente viáveis para trabalhadores, produtores e vendedores de tabaco. Os recursos oriundos dos subsídios ao cultivo do tabaco podem, por exemplo, ser direcionados para programas de substituição de cultivos com todas as muitas vantagens resultantes desta troca. Hoje, pois, quando celebramos essa data, em homenagem ao Dia Mundial Sem Tabaco, também reitero o meu compromisso que com a causa, contando com o apoio de todos os nobres colegas parlamentares nesta luta. Muito obrigado e um abraço para todos. Agora vamos passar a palavra para aqueles que vão nos ajudar efetivamente nesse debate. E a primeira debatedora ou oradora é a médica Socorro Gross, representante da Organização Pan-Americana da Saúde, Organização Mundial da Saúde, OMS, no Brasil. Vossa Excelência dispõe até 7 minutos. Bom, você está acompanhando ao vivo conosco aqui na TV e na Rádio Câmara, também na nossa página no YouTube, no nosso portal câmara.leg.br, esta solenidade em homenagem ao Dia Mundial Sem Tabaco, comemorado quarta-feira, dia 31 de maio. Vamos ouvir a doutora Socorro Gross, da OPAS e OMC. Nos acompañan en este importante evento. Primeramente gostaria de cumprimentar y agradecer al diputado federal Zacarías Khalil pela iniciativa dessa sessão solemne da Câmara dos Diputados, também ao diputado Luiz Couto por estar agora coordenando esta importante mesa e a presença do diputado Pablo Fernando e também por el trabalho realizado no passado para fomentar uma saúde melhor para a nossa população. Em nome de todos eles, quisiera cumprimentar a los diputados y diputadas que se unieran a esta conmemoración de manera virtual y presencial. También quisiera cumprimentar, representando hoy el Ministerio de Salud, o director geral del Instituto Nacional de Cáncer, el doctor Roberto Gil, y agradecer por as nossas parcerias, por el importante trabajo que o INCA sempre desenvolve a nível da região das Américas e a nível mundial. Também quero cumprimentar e fazer um importante reconhecimento a duas instituições que foram premiadas pela Organização Mundial da Saúde por avanços das políticas e medidas para controle do tabaco. O Centro de Estudos sobre Tabaco e Saúde, CETAP Fiocruz, hoje aqui representado pela coordenadora Silvana Turci, e a ACT Promoção da Saúde, hoje aqui representado pela diretora-presidenta Mônica Andrés. A estas duas instituições, nós sentimos muito orgulho de ter duas instituições brasileiras reconhecidas por suas significativas contribuições para as conquistas do controle do tabaco no país e a nível mundial e para a compreensão do impacto socioambiental do cultivo e produção de tabaco. O Brasil é um líder global nesse tema. É referência para muitos países. Foi aqui nessa casa, que é a Casa do Povo, que foi aprovada e voltada em lei a Convenção Quadro para o Controle do Tabaco,
que é um marco internacional na promoção de saúde e várias outras leis importantes em defesa da saúde pública. Este Congresso também propôs um programa para apoiar os agricultores a diversificarem a cultura como plantilla de alimentos, tornando o Brasil referência mundial para outros países apoiarem seus agricultores nesse caminho. Como resultado dessas e outras medidas, o deputado já mencionou em suas falas a importante redução da prevalência de fumantes do país, que hoje podemos falar que tem reduzido desde o início as intervenções e trabalho feito por muitas organizações, de 35% a 9,1% para o 2021. Não temos dúvida que o impacto da pandemia poderia ser ainda mais severo que o que nós tivemos no país se não fosse essa redução de número de fumantes. Conhecemos o impacto que o fumo faz em todas as doenças respiratórias para as pessoas. Todos esses avanços nos mostraram que estamos no rumo certo para salvar vidas, mas não nos podemos descansar, porque ao fim de cada dia, pelo menos 440 famílias brasileiras ficam em luto pela morte de um ente querido levado por alguma doença relacionada ao tabaco. Hoje também, os jovens estão experimentando cada vez mais cedo os produtos novos e emergentes, como vapes e cigarrillos eletrônicos, que viraram uma febre entre nossos adolescentes. Voltamos a experimentar uma grande promoção internacional desses produtos em espaços que congregam muitos jovens, incluindo a indústria do cinema e lugares de lazer. Substituir a produção de tabaco pela produção de alimentos é crucial para revertir o cenário de insegurança alimentar e nutricional que vivemos no mundo. 3 de cada 10 pessoas no mundo enfrentam insegurança alimentar. No Brasil, também como foi referido nas diferentes falas, 6 de cada 10 brasileiros e brasileiras não têm acesso a 3 refeições por dia. E mais de 33 milhões estão em situação de fome. Os mais afetados são pessoas negras, de áreas rurais, das regiões norte e nordeste do país e dos lares chefiados por mulheres. Por isso, hoje não podemos esmorecer nesse Dia Mundial do Tabaco e eu convido todas e todos a se engajarem na nossa campanha internacional que tem como lema "Precisamos de alimentos, não de tabaco". A data faz chamados à ação para governos e sociedades para acabar com os subsídios ao cultivo do tabaco e direcionar os recursos para programas de substituição de cultivos que ajudem os agricultores a fazer a transição e a aumentar a segurança alimentar e nutricional, bem como conscientizar as comunidades que cultivam tabaco sobre os benefícios de abandoná-lo e optar por culturas sustentáveis, ao passo que esse movimento também contribuirá para reduzir a desertificação e a degradação ambiental. E denunciar as manobras da indústria para acabar obstáculos ao trabalho em prol de meios de subsistência sustentáveis. Há uma oportunidade única hoje, ao mesmo tempo que se aborde o controle de tabaco para salvar a vida de milhões de brasileiros, o Dia Mundial abre grande oportunidade para relançar o Programa Nacional de Diversificação de Áreas Cultivadas com Tabaco como ferramenta para a estratégia de diversificação produtiva e fornecimento de alimentos saudáveis para programas governamentais de aquisição de alimentos, 2 importantes agendas prioritárias do governo e do Estado do Brasil. Senhores e senhoras, faço um chamado para que o Brasil se torne uma nação livre do tabaco como um problema de saúde pública até 2030 e se torne, mais uma vez, uma nação livre de fome e de todas as formas de má nutrição. Sabemos que o país tem todo potencial para isso. Estou certa de que juntos podemos garantir um país livre de tabaco, mais saudável, seguro e justo para todas as pessoas, sem deixar ninguém para trás. Contem sempre com a OPAS. Muito obrigada. Muito obrigado, doutora
Socorro pela sua contribuição, também pelas propostas que tem, também pelas indagações, né, que muitas vezes precisam ser colocadas para o poder público, né, principalmente no sentido de enfrentar isso que muitas vezes a gente considera como algo passageiro, mas que eu me lembro que meu pai morreu porque fumou, morreu ainda jovem, e era aquele fumo de Beck. Então, nesse sentido, a gente coloca a importância. E agora passo a palavra para o senhor Roberto Gil, médico e diretor-geral do Instituto Nacional do Câncer. Sim, eu quero registrar a presença dos alunos da Faculdade de Arquitetura da USP São Carlos. Sejam bem-vindos. Bom dia a todos, a todas, a todos. Sou deputado Dr. Luiz, Paulo Fernando. É um orgulho para o Instituto Nacional do Câncer estar aqui nessa solenidade. E eu me pergunto qual a pretensão da gente de criar um dia sem tabaco. E, ao mesmo tempo, eu me pergunto como existe o tabaco. Um produto que causa malefício a 50% dos seus usuários. É uma coisa muito complicada, porque qualquer outro produto, obviamente, já teria sido restrito, teria sido anulado. Não é possível você ter um produto que causa 50% de malefícios a quem o usa, e malefícios sérios. E aí a gente volta para entender que o nosso papel não é fácil. O primeiro deles é a gente entender que se criou, se conseguiu criar uma figura do tabaco diferente de tudo que ele representa. Eu sou de uma geração que se acostumou a propagandas que associavam o tabaco a pessoas esportistas, as pessoas bonitas, bem-sucedidas, as imagens belíssimas, e foram se criando sempre maneira de seduzir as pessoas numa forma comportamental. Isso, uma vez iniciado, e esse é o grande problema, é que o tabaco é extremamente aditivo. Do ponto de vista médico, é a substância com maior capacidade de adição. Soma-se a isso ao fato de se poder associar determinados aditivos que fazem com que a ocupação dos receptores cerebrais é mais rápida e a adição maior. E uma vez iniciado, você se torna um prisioneiro daquele produto. E a partir daí, você passa a ter na sua vida um componente que não é mais de livre-arbítrio, de escolha, mas é simplesmente de dependência. Então a nossa luta passa a ser da desconstrução. E a gente hoje vê que os velhos atores continuam com novas estratégias. O que são os vapes, trazidos ao imaginário como redutores de risco, porém, claramente no seu design, na sua concepção, no seu papel, estimuladores de iniciação pelos jovens. E é o que a gente está assistindo, a explosão que a gente está tendo isso. Então, o primeiro ponto, o INCA reafirma a sua posição de respeitar a RDC da Anvisa, que proíbe esses artefatos no Brasil. Mas a gente foi ver que a Organização Mundial de Saúde, primeiro, é muito interessante a Convenção Quadro. A última vez que eu estive nessa casa, eu era presidente da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica e aqui vim ratificar a Convenção Quadro. E foi muito interessante conversar com os deputados. A gente conversava na questão que era mais sensível, a questão do Rio Grande do Sul ser um grande produtor, da gente poder, o que a gente ia fazer com a economia, e numa certa desconsideração de que aquele produtor ele não é um fumicultor, ele é um agricultor. Se ele tiver subsídios, ele consegue produzir. E produzir, sem dúvida nenhuma, coisas muito mais importantes e melhores do que um produto tão nocivo. Então, é um apelo que a gente é simplesmente transformação, através de políticas públicas. E por isso essa casa é tão importante. Essa casa é a casa do povo, é a casa da sociedade, é a casa da representação. A repercussão que nós podemos produzir nas coisas tem que ser refletida aqui dentro. E a gente tem que buscar lei, regulamentações que nos ajudem nesse enfrentamento. Nesse sentido, eu posso dizer que eu sou um médico assistencial, que lido com as consequências, que vou vendo as pessoas que com câncer sofrem
tremendamente aqui. E o exemplo, deputado Luiz, do seu pai é o exemplo que eu tenho da minha mãe, de pessoas que foram torpedeadas por doenças provocadas pelo tabaco, que não é só o câncer, mas no câncer a gente vê todo dia. E tem uma questão muito importante que a gente tem que ter: não haverá dinheiro capaz de promover o tratamento das doenças se nós não cuidarmos daquilo que está causando. Essa percepção da sociedade hoje, de que a gente tem que enfrentar as causas e não só as consequências, e eu acho louvável os avanços que a gente teve, ela é determinante no processo de acesso das populações à saúde. A gente tem que inverter o jogo, a gente tem que olhar e ver o que está causando as coisas, e não tenho dúvida que o tabaco é um determinante que é impagável do ponto de vista de tratamento das consequências. A gente está vendo a ruína dos sistemas públicos pelo tratamento das doenças, porque eles vêm cada vez mais caros. Então, quando a gente hoje vai celebrar esse dia 31, onde a gente tem como lema, que não precisamos de tabaco, precisamos de comida, e isso se refletir aqui dentro da Câmara dos Deputados, isso é um motivo de muita felicidade para mim. Eu que vivi a pandemia, como todos nós, nos primeiros momentos, nós falávamos em construção de um mundo melhor. Um mundo melhor se faz com determinação, com perseverança, com a compreensão de que determinantes comerciais, eles não podem ser melhores e mais importantes do que a saúde da população como um todo. O INCA continua nessa luta, muito feliz hoje com a nomeação, com a gente está reestruturando a CONIC, e podem ter certeza que nós não esmoreceremos um minuto na luta contra o tabaco. Nós temos a convicção de que isso é fundamental na nossa atuação. Muito obrigado. Obrigado, doutor Roberto Gil. Interessante o seguinte que Vossa Excelência coloca. Meu pai fumava porque aprendeu com toda a família anterior, mas ele proibia que cada filho, se não botasse nada, pelo menos ele já sabia que foi contaminado, mas não queria contaminar seus filhos e filhas. Eu acho que é esse exemplo que deve ser dado também pelos familiares, porque muitas vezes a culpa também aparece, porque o mau exemplo de casa vai à praça, mas o bom exemplo de casa também vai à praça. Passamos agora a palavra para a senhora Silvana Turco. É Turque, né? Turque. Ela é médica e coordenadora do Centro de Estudos sobre Tabaco e Saúde, CETAB Fiocruz. E lembrado o seguinte, ela é a primeira vez aqui que a gente tem metade dos homens na mesa e metade mulheres. Daqui a pouco nós queremos que seja mais do que isso aqui. Um abraço para aí agora com a palavra. Muito bom dia a todos e todas. É com grande alegria que cumprimento os excelentíssimos deputados Zacaria Calil e Luiz Couto, que nos convidaram para que celebrássemos o Dia Mundial Sem Tabaco nesta casa. Também saúdo a todos os parlamentares que dedicam os seus mandatos na promoção de leis que promovem a vida, a saúde, a prosperidade de todos os cidadãos. E também os parceiros que têm devotado toda a sua vida no controle das doenças crônicas não transmissíveis. Eu, como coordenadora do CETAB, que é o Centro de Estudos sobre Tabaco e Saúde, da Fundação Oswaldo Cruz, que celebra este mês 123 anos de dedicação total à saúde pública brasileira. Agradeço, em nome dos colaboradores do CETAB, o prêmio oferecido pela OPAS e Organização Mundial de Saúde em reconhecimento das nossas atividades. O CETAB, há 10 anos, trabalha em defesa da Convenção Quadro para o Controle do Tabaco, que é o tratado mais importante de saúde pública do mundo. E, ao ratificá-lo, o Brasil, em 2005, assumiu o compromisso de implementar medidas para reduzir a demanda e a oferta de tabaco. Nesse sentido, chama atenção para o que determina o artigo 5.3 da Convenção, que diz que as partes, ou seja, os países, devem proteger suas políticas públicas para o controle do tabaco dos interesses comerciais da indústria do tabaco. E nos lembra que existe
um conflito fundamental e irreconciliável entre os interesses dessa indústria e os interesses da saúde pública. E devido à natureza letal de seus produtos, não devem ser concedidos incentivos para essas empresas que trabalham no ciclo produtivo do tabaco. E não devem, assim, com o apoio do governo, estabelecer os seus negócios. Neste ano, a OMS propõe mais do que um tema para o Dia Mundial Sem Tabaco, nos propõe uma reflexão sobre qual caminho queremos escolher e nos lembra que precisamos que plantemos comida e não tabaco. Em um país como o Brasil, que ainda temos milhões de pessoas em situação de insegurança alimentar, perguntamos qual a justificativa para se usar as terras férteis para plantar fumo? Quem ganha com isso? O plantio de tabaco é devastador para o solo, para a água, intoxica os agricultores. E hoje, mais do que nunca, é necessário que sejam adotadas melhores práticas agrícolas, que gerem riqueza, alimento, que protejam o meio ambiente e a saúde de todos. Além disso, é necessário oferecer aos agricultores que plantam tabaco alternativas agroecologicamente corretas. Nesse sentido, o CETAB, que foi designado pelo Secretariado da Convenção Quadro, ao criar um Centro de Conhecimento para os artigos 17 e 18 da Convenção, e assim desenvolver estudos e pesquisas que orientem os países produtores a implementar políticas de diversificação ao cultivo de tabaco e proteção ao meio ambiente, lança hoje uma campanha que mostra o quanto é necessário que se ofereça cultivos alternativos. Não podemos esquecer que o consumo do tabaco também está associado, como disse o Dr. Gil, ao desenvolvimento de doenças graves, como câncer de pulmão, doenças cardiovasculares, doenças respiratórias crônicas. Então, qual será a nossa escolha? Oferecer incentivos para plantar um produto que mata 1 a cada 2 consumidores? Ou escolher a produção de alimentos saudáveis que vai gerar vida e desenvolvimento? Muito obrigada. Obrigado, doutora Silvana, pela contribuição e também pela tanto provocação como convite para que nós possamos cada vez mais produzir alimento e deixar que o tabaco continue matando tanta gente em nosso país. Deputado, uma correção. Eu não sou médica, eu sou farmacêutica. Mas é da saúde, né? Porque aqui está médica, aqui, então eu leio aqui. Então, farmacêutica também cuida da saúde. Passo a palavra agora à senhora Mônica Andrés, diretora-presidente da organização não governamental Aliança de Controle ao Tabagismo, ACT, Promoção de Saúde. Bom dia a todos e todas, é um prazer muito grande estar aqui. Gostaria de cumprimentar também o deputado Zacarias Calil, que foi a pessoa que pediu essa solenidade aqui no plenário, também o deputado Luiz Couto, que aqui preside, e também o deputado Paulo Fernando, que está conosco, assim como todos os membros da mesa, a doutora Socorro, Silvana, doutor Roberto Gil, e todas as pessoas que nos acompanham, seja aqui presencialmente ou então virtualmente. Eu represento a ACT, Promoção da Saúde, é uma organização não governamental que existe há 16 anos no Brasil e que defende as políticas públicas de controle do tabaco e também da promoção da alimentação adequada e saudável, promoção de controle do álcool, ou seja, medidas preventivas e de promoção da saúde pública. A ACT acompanha esse tema desde a sua criação, ela nasceu justamente como Aliança de Controle do Tabagismo e depois é que a gente expandiu o escopo, passando a se chamar então ACT Promoção da Saúde.
A gente avançou em muitas medidas de controle do tabaco no Brasil, mas a gente ainda tem muito a realizar, né? O tabaco ainda mata 161 mil pessoas ao ano no país e tem também um custo econômico bastante elevado em relação a tratar os custos diretos e indiretos do tabagismo, chegando aí 92 bilhões ao ano, sem contar ainda cuidados por terceiros. E a arrecadação de impostos soma apenas 12 bilhões ao ano. Então, fica uma conta muito elevada para a sociedade. Por isso, a gente defende também que políticas tributárias que elevem os preços de produto de tabaco, que não tem ajuste desde 2016, devem ser urgentemente aprovadas. E é tão importante a discussão que está sendo feita aqui nessa casa em relação à reforma tributária, né? E nós defendemos, então, que haja um imposto seletivo para produtos nocivos à saúde, como o tabaco, e também a possibilidade de vinculação de recursos arrecadados para o SUS, seja para políticas de prevenção, tratamento do tabagismo, como outras medidas também de saúde pública. E a ACT, ela vem atuando nesses 16 anos em rede, com representantes, então, em todo o país. Nesse 31 de maio, nós muito nos orgulhamos de ter recebido esse reconhecimento por parte da Organização Mundial da Saúde, e agradeço aqui pessoalmente a doutora Socorro, né, representando a OPAS, pelo prêmio, né, que nos concederam pelo trabalho realizado ao longo desse período, pelo controle do tabaco no Brasil. E essa premiação, acho que ela contribui muito para destacar a importância do papel da sociedade civil, né, na discussão de políticas públicas. Ela nos motiva a seguir em frente, então agradeço em nome de toda a equipe da ACT por esse reconhecimento, e agradeço também a equipe toda que se dedica diariamente a esse tema, para que a gente tenha avanços aí na prevenção do tabagismo no Brasil. E o tema que foi escolhido, né, é um tema que, como disse a Silvana, nos convida a uma reflexão: cultive alimentos e não tabaco. E isso é extremamente importante num país que é um grande produtor de tabaco, o maior exportador de folhas de fumo no mundo, e, ao mesmo tempo, convive com um alto índice de insegurança alimentar e mais de 33 milhões de brasileiros ainda passando fome. Então, para contribuir no debate, a gente está lançando hoje uma campanha que vai estar disponível no site da ACT, e também essa nota técnica, que é quanto de alimento saudável poderia ser produzido no Brasil se houvesse diversificação do plantio. E ela nos traz algumas informações muito importantes, como algumas que eu vou mencionar aqui. Bom, essa nota ela avalia que nós temos, por exemplo, nós poderíamos dobrar a produção de alimentos como frutas, uvas frescas, se trocássemos em torno de 20% das terras que produzem tabaco pelo cultivo de uvas, por exemplo. Dos 4 principais produtores de tabaco do mundo, o Brasil é o que relativamente mais produz tabaco em relação à quantidade de arroz, que é um dos alimentos mais consumidos pelos 210 milhões de brasileiros. O trigo é o alimento que o Brasil mais importa. Se o país trocasse 75% dos hectares de terra para plantar tabaco por plantação de trigo, nós alcançaríamos a autossuficiência total de trigo no Brasil. E nos últimos 5 anos, em média, 70%, né, da toda a produção de tabaco foi destinada à exportação. Mas para o Brasil, essa cultura representa menos de 1% do total de exportações. Cultivo de tabaco ocupa uma área de quase 350 mil hectares de terras, mais concentradas nos 3 estados do sul do país, e mais especialmente em 2 municípios que concentram a exportação de folhas de fumo no Brasil, que é Santa Cruz do Sul e Venâncio Aires. Mas nós devemos considerar que, além da crise sanitária que nós vivemos recentemente pela pandemia de Covid-19, o Brasil tem hoje, como eu falei, mais de metade da população vivendo com algum grau de insegurança alimentar. É uma condição inaceitável. É urgente que se adotem medidas para ampliar a oferta e o acesso a alimentos saudáveis. Diversificar áreas cultivadas com tabaco e passar a produzir alimentos diversos e saudáveis é uma medida que traz duplo benefício: promove saúde e combate a fome.
Devemos nos orgulhar no futuro de vencer o flagelo da fome e não de ser o maior exportador de folhas de fumo do mundo. Para isso, o governo deve, como já foi dito aqui, reativar e fortalecer o Programa Nacional de Áreas Cultivadas com Tabaco, que fornece apoio aos agricultores que desejam passar a cultivar alimentos de base agroecológica e não tabaco. O programa foi lançado em 2005 por ocasião da ratificação da Convenção Quadro para o Controle do Tabaco no Brasil e agora está praticamente paralisado. Na campanha que nós lançamos hoje e também na carta que será enviada ao Ministério de Desenvolvimento Agrário, a ACT pede pela retomada do programa. É preciso preservar as suas bases, retomar a gestão e aportar investimento para cumprir com o compromisso assumido pelo país. Quanto mais terras para produzir tabaco, menos terras para produzir alimentos saudáveis. Então, convidamos a todos a conhecer a campanha no site diversifica.org.br e também apoiar essa iniciativa em defesa do programa de diversificação no Brasil. Muito obrigada. Obrigado, Mônica, pela sua contribuição e pela luta que nós devemos travar todo dia para que, de fato, tenhamos alimento que traga vida e não veneno que vem trazer a morte de muitas pessoas, daquelas que fumam e daquelas que são obrigadas a receber a fumaça também, que vem também, que prejudicam a saúde. Eu concedo a palavra agora ao deputado Paulo Fernando. Senhor presidente, caríssimos deputados, senhoras e senhores, pessoas que nos acompanham na TV Câmara. Queria inicialmente cumprimentar o ínclito deputado Dr. Zacarias Calil, médico, pela iniciativa dessa importante sessão solene. Hoje nós nos reunimos para homenagear o Dia Mundial Sem Tabaco e refletir sobre os perigos do péssimo hábito de fumar. Nessa ocasião, gostaria de compartilhar alguns dados. O cigarro é um produto da indústria trilhardária que fulmina a saúde da população. A fumaça do cigarro contém mais de 7 mil produtos químicos diferentes, das quais 70 são cancerígenos. Entre essas substâncias destacam-se a nicotina, a naftalina, o monóxido de carbono, o alcatrão, os metais pesados e as substâncias radioativas. Tive a oportunidade de trabalhar com o saudoso Dr. Enéas Carneiro, médico, cardiologista, que trabalhou inclusive no INCA e que foi nesta casa um dos deputados mais antitabagistas. Na condição de assessor, eu pude redigir o projeto de lei 4856 de 2005, que proibia a proibição e comercialização de alimentos em forma de cigarros e de outros produtos derivados do tabaco, hoje já convertido em lei. Ele, quando foi presidente da Sociedade de Cardiologia do Rio de Janeiro, promoveu ainda na década de 70 as primeiras campanhas educativas em relação ao uso da nicotina. Dizia o Dr. Enéas que a nicotina é um dos componentes mais viciantes do cigarro. É absorvida rapidamente pelos pulmões e atinge o cérebro em questões de segundos, estimulando a liberação de dopamina, um neurotransmissor associado ao prazer e à recompensa, que causa uma sensação temporária de bem-estar. No entanto, a nicotina também provoca dependência física e psicológica, tornando extremamente difícil aos fumantes abandonarem o vício. Um estudo realizado pela pesquisadora da Fiocruz, doutora Márcia Pinto, intitulado Carga das doenças do tabaco relacionadas para o Brasil, estimou o custo atribuível ao tabagismo em 21 bilhões de reais ao Sistema Único de Saúde. Como falou a oradora que me antecedeu, nós estamos aqui nessa casa discutindo a reforma tributária e alguns parlamentares defendem a diminuição da regra geral da tributação do IPI, que estabelece a aplicação de apenas 15% do preço de venda de varejo de cigarros.
Eles alegam, senhor presidente, de maneira faliciosa, que diminuindo os impostos e tornando os cigarros mais baratos, segundo eles, reduziria o comércio ilegal de cigarros contrabandeados, que, segundo eles, geralmente de má qualidade. Ao contrário disso, defendemos alíquotas exatamente maiores para os produtos de tabaco e que esses recursos, obviamente, sejam aplicados aos pacientes do Sistema Único de Saúde, portadores de neoplasias, doenças respiratórias, enfisemas pulmonares. Portanto, urge a necessidade de, além de campanhas preventivas ao uso de tabaco, a ampliação de programas de terapias de reposição de nicotina, por exemplo, adesivo transdérmico e goma de mascar, e a indicação do uso adequado do cloridato de bupropiona, inclusive no sistema carcerário, onde o consumo de cigarro é elevadíssimo. Senhor presidente, tramita nesta casa o PL 7.100 de 2006, de autoria do ex-senador Sérgio Zambiase, tratando do assunto, da questão de trocar a cultura do fumo por outras. E esse projeto aguarda a votação da Comissão Constituição e Justiça, cujo parecer favorável do deputado Áureo espero que seja apreciado com maior brevidade. Devemos ficar atentos não apenas ao uso do cigarro tradicional, mas também às versões do fumo mascado, palha, cachimbo, narguilé e o terrível cigarro eletrônico, que inclusive muitos parlamentares aqui utilizam, para espanto de todos. E para encerrar, senhor presidente, deixo aqui os dados da Organização Mundial de Saúde, a qual aponta que o tabaco mata mais de 8 milhões de pessoas por ano. Mais de 7 milhões dessas mortes resultam no uso direto desse produto, enquanto cerca de mais de 1 milhão é o resultado de não fumantes expostos ao fumo passivo. E aí eu queria fazer um exercício. Conte até 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Uma pessoa morreu agora por conta de doenças relacionadas ao tabagismo. Viva a vida, tabagismo, apague essa ideia. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Paulo Fernando, pela sua contribuição. Se tivesse os líderes aqui, eles teriam a palavra também para fazer o debate e colocar as questões. Findas as exposições dos convidados da mesa, excepcionalmente, concedemos a palavra no microfone aqui, não pode ser daí, tem que vir aqui, para alguns representantes previamente cadastrados pelo nosso gabinete e pelo prazo de 2 minutos? 1 minuto, né? É 1 minuto. Com a palavra a senhora Vera da Costa Silva, pesquisadora da Fiocruz. Tem que subir. Em Brasília, 11h04. É muito bom ter a sua sintonia, a sua companhia, a sua audiência, você que está conosco aqui na rádio e na TV Câmara, acompanhando esta sessão solene em homenagem ao Dia Mundial Sem Tabaco. A data foi criada em 1987 pela OMS, Organização Mundial da Saúde. E saudar a mesa, e saudar especialmente o Congresso Nacional por esse evento, saudar a OPAS, que é o guardião do controle do tabagismo na região, o INCA, que é o guardião do controle do tabagismo no Brasil e o berço desse controle do tabagismo, e os premiados da Organização Mundial da Saúde, o CETAB da Fiocruz e a CT Promoção da Saúde. E dizer, já acabou, e dizer que é muito importante que a gente siga trabalhando no sentido de plantar alimentos e não plantar tabaco no mundo, e que a gente ressuscite o programa de diversificação dos cultivos alternativos ao cultivo do tabaco do Brasil no MDA, que a gente se oponha às ações que a indústria do tabaco vem fazendo no sentido de desmontar os programas e desmontar todas as conquistas que o programa fez no Brasil. Obrigada. Muito obrigada, Vera. Passo a palavra agora a Nayara Rocha.
representante do Conselho Nacional de Segurança Alimentar, o CONSEA. Nós estamos dando 1 minuto e meio, viu? Para cada uma, porque quando chegar... Já chegou aí? Baixar só um pouquinho. Bom dia a todos. Meu nome é Nayara, eu sou da FIAM Brasil. FIAM é uma organização pelo direito humano, a alimentação e a nutrição adequadas, e eu estou hoje aqui representando o CONSEA, que é o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Eu sou nutricionista, profissional da saúde, então, para além da questão da saúde que o tabaco provoca, né, todos os problemas e principalmente a dependência, acho que a escolha do tema do Dia Mundial foi muito feliz, porque traz também a questão das possibilidades de usar a terra para produzir alimentos, né, que é uma outra questão de saúde fundamental. E aí eu queria dizer também pela volta, né, fortalecimento do programa de diversificação de áreas cultivadas com tabaco, porque a indústria de tabaco também cria dependência aos produtores, né? A gente tem uma pesquisa dizendo que 70% dos produtores de tabaco gostariam de mudar de cultura, né, em razão de problemas de saúde, uso excessivo de agrotóxicos e penosidade do trabalho. Então, a gente precisa, de fato, criar alternativas, tirar essas pessoas dessa dependência para produzir saúde nas terras e produzir também saúde do solo, do meio ambiente, né, o pacote inteiro e não tabaco e tantas doenças. Muito obrigada. Obrigado. Passo agora a palavra ao senhor Pedro Ivo, representante do GT da Agenda 2030 e coordenador do projeto No Terra Azul. Bom dia a todos, a todas e todes. Saudar o nosso coordenador da mesa, deputado Luiz Couto, lá da Paraíba, e a Mônica, da ACT, em nome dele saudar toda a mesa e todos os presentes. Na verdade, não é um projeto, é uma ONG, a Alternativa Terra Azul. Eu sou do GT Agenda 2030, representando a Alternativa Terra Azul, e sou membro do CONAMA, Conselho Nacional do Meio Ambiente. Tanta coisa importante já foi dita aqui, eu não quero repetir, eu só quero lembrar que nós estamos vivendo hoje um momento importante no mundo, que é a questão dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que vai virar uma comissão nacional do governo federal. Pelo menos 5 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que é a Agenda 2030, pelo menos 5 chama atenção para a questão do tabagismo. Primeiro, o Objetivo 2, Fome Zero, e o título e o tema da campanha está relacionado a ele. Segundo, Saúde e Bem-Estar. Terceiro, água limpa e saneamento, já que esses sistemas produtivos são muito antiecológicos. Trabalho decente, que há trabalho escravo, né? Produção e consumo responsável. E 2 princípios gerais da Carta da Terra: proteger e restaurar os sistemas ecológicos da terra. Esse sistema de plantação são bem difíceis nisso. E o princípio 7 da Carta da Terra: adaptar padrões de produção e consumo e reprodução para regenerar a terra, que isso é fundamental não só do ponto de vista do meio ambiente, mas também do ponto de vista dos agricultores que estão envolvidos nessa questão. Obrigado. Muito obrigado, Pedro, pela sua contribuição. Passo a palavra agora à senhora Cláudia Lopes, paciente de câncer de pulmão e voluntária na Oconguia. Bom dia, né, a todos. Eu sou representante do Oncoguia. Na verdade, estou representando a presidente do Oncoguia. É uma instituição que é uma ONG, né, que informa, apoia e defende os pacientes de câncer. E a gente sabe que, segundo a OMS, o tabagismo é a principal causa de morte evitável em todo o mundo, sendo responsável por 30% das mortes por diversos tipos de câncer, como pulmão, boca, laringe, faringe, esôfago, pâncreas, rim, bexiga, colo de útero, estômago e fígado. Vejam quantos.
Eu descobri um câncer de pulmão em 2014, apesar de nunca ter fumado. Mas a gente sabe que 85% dos casos de câncer de pulmão tem relação com tabagismo e exposição passiva ao tabaco. O Oncoguia realizou uma pesquisa no início desse ano com o Datafolha, né, e 40% das pessoas acreditam que o tabaco causa apenas o câncer de pulmão. E vocês lembram, né, dos 10 tipos, né, que eu mencionei. A gente tem que olhar também, nesse Dia Mundial Sem Tabaco, para as pessoas que querem parar de fumar. De acordo com o INCA, pesquisas indicam que 80% dos fumantes desejam parar de fumar, mas apenas 3% conseguem sozinhos, ou seja, precisam de apoio profissional para isso. O tratamento para o tabagismo envolve tanto o apoio de uma equipe multiprofissional, que dá suporte ao paciente, inclusive emocional, como também medicamentoso, para ajudar, por exemplo, com sintomas da abstinência à nicotina. Esse tratamento está disponível no SUS e precisa alcançar mais pessoas. Tá? É isso. Muito obrigada. Muito obrigado, Cláudia, pelo seu depoimento. Agradeço a presença dos convidados que nos honraram com suas exposições e esclarecimentos e a todos que compareceram a esta atividade. Nada mais havendo a tratar, vou encerrar os trabalhos. Declaro encerrada a presente reunião. 11h12, deputado Luiz Couto presidiu esta solenidade em homenagem ao Dia Mundial Sem Tabaco, comemorado no dia 31 de maio, ou seja, na próxima quarta-feira. A data foi criada em 1987 pela OMS, a Organização Mundial da Saúde, para conscientizar e dar visibilidade ao tema tabagismo e aos prejuízos decorrentes do seu consumo e de sua produção, com destaque para os riscos à saúde associados ao uso do tabaco e a defesa de políticas eficazes para reduzir o consumo do tabaco. O uso do tabaco é a causa de morte mais evitável em todo o mundo e atualmente é responsável pela morte de 1 em cada 10 adultos. A cada 6 minutos, a cada 6 segundos, morre uma pessoa no mundo vítima do tabaco, direto ou indiretamente. Gostaria de agradecer a sua sintonia, você que esteve conosco aqui na Rádio Câmara, sua companhia, sua audiência, você que está conosco na TV Câmara. Desejando a todos um excelente dia, uma ótima semana. Câmara dos Deputados, Transparência e Cidadania.